Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversa sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde, Tiago. E hoje o tema é Silêncio. Não te estava a mandar calar. Estava a indicar que o nosso tema é o silêncio. o, o silêncio ou os silêncios? Pois, os. Manhoso. Esta foi de manhoso. Eu acho que depois do Big Bang saímos do silêncio para os silêncios. Hum, Antes do Big Bang, a gente não sabe o que é que lá está. Mas pronto, Bem, sobre isto, nem sempre bem para onde começar, porque eu acho que diria que o silêncio é um fenómeno, começava por dizer isto, também para o público perceber a escolha do nosso tema, é que o silêncio é uma parte integrante da terapia psicanalítica. Portanto, é um fenómeno central e que centraliza, ao contrário das outras formas de terapia. Portanto, dado que o paciente, por exemplo, está num divã, e faz os silêncios. Não é que ele frente a frente também não os faça, não é? pois, Mas tem um papel muito central na psicanálise. enfim, Eu começava por dizer a importância disto. é. Aquilo que eu vou juntar num segundo tempo é óbvio, que é o silêncio não é destituído de valor comunicacional. O silêncio transmite algo que cabe ao analista escutar, escutar o silêncio, perceber o que é que está a ser comunicado, o que é que está a ser dito com o silêncio. Uh, junto, não sei se é uma alegoria, mas na música o silêncio para já, quando eu era miúdo, tive que estudar solfejo e ficou só na infância. Hoje já só tenho uma breve, fraca memória disso, mas creio que existe no solfejo, inclusivamente, um símbolo para designar o silêncio. Ah, e, Eu não e me lembro. é, Já estudei isso em adulto, mas não. Tinha mais motivo para me lembrar, mas não me lembro. eu creio que sim. Ou seja, o silêncio, na música, faz parte de toda a composição. Da mesma forma que na psicanálise, o silêncio do paciente e o silêncio do terapeuta fazem parte da comunicação. Vou falar mais da minha experiência. Eu sou um terapeuta um bocado falador. Aliás, sou uma pessoa um bocado faladora. E eh, alguns pacientes já me mandaram calar. Pá, lá está. Dê-me espaço. Ou seja, você falar impede-me de pensar. Eh, ou seja, houve ali uma altura em que eu não reparei bem, não prestei a devida atenção ao paciente para perceber que ele, naquela altura, precisava de silêncio, queria silêncio. Eh, e entenda-se aqui, o paciente não me está só a mandar, não me está a mandar calar a mim, está-me a pedir que eu lhe dê silêncio. É uma coisa diferente. Pois.
são duas coisas diferentes. Ah, eu acrescentaria que, pelo menos até falando do meu contexto, que conheço que sou um pouco mais falador no face a face e que no divã, com pacientes em divã, sou mais retraído. Portanto, e acho que tem muito a ver com esse setting em particular. E com a própria. Pronto, eu faço uma pequena distinção. Portanto, acho que têm ambas a mesma missão, mas são duas formas diferentes de estar. Isso. Divã e face a face. Ah, costuma-se dizer, o ditado popular, que o silêncio às vezes pode ser ensurdecedor, Exatamente. não é? E, e é verdade que muita coisa se diz não se dizendo, ou se diz em silêncio. E eu acho que é aí que a psicanálise entra muito, no não dito. Uhum. Ah, e o professor Amaral Dias, agora vou ser aqui um bocado académico, como costumo ser, falava disso como a essência da comunicação negativa, que é uma essência muito exclusiva. Exclusiva, não sei se é exclusiva, mas é tem uma intimidade muito grande com a psicanálise. E um analista efetivamente deve estar muito atento ao não dito. Ao não dito pelo paciente e ao não dito por ele próprio. Sim. Há pouco, ia-te interrompendo, olha, há um silêncio. Epá, este é um tema, lá está, é um tema que eu não consigo calar. Ahm, o silêncio que as entidades oficiais portuguesas têm tido em relação ao massacre que está a acontecer na Palestina é um silêncio extremamente eloquente. É um silêncio ensurdecedor que grita uma mensagem hedionda e é silêncio. É. Não se diz algo que era pungente que se dissesse. Pois. O silêncio. Será que há silêncios que não têm mensagens? Assim, em cima do joelho, eu diria que não. É, Não parece que estamos sempre a falar, mesmo calados, até dormir. até a Aproveito dormir. para contar uma história pessoal. Uma amiga minha, há muitos anos atrás, fazia análise, é uma mulher extremamente exuberante, enérgica, fartava-se de trabalhar, fazia análise 3 ou 4 sessões por semana, fazia ginástica regularmente, bem, não parava quieta e trabalhava muito, e estudava. E eu uma vez na brincadeira disse-lhe, pá, tu no estado em que andas, um dia destes vais para a análise e adormeces. E ela respondeu-me, esse dia vai ser um excelente dia. Vai ser o dia em que eu vou estar tão relaxada que consigo adormecer durante a sessão. Isto para mim na altura foi assim uma epifania, porque de facto, quando o paciente adormece, o anedotário da psicanálise está cheio de histórias do psicanalista a adormecer durante a sessão. Ok, umas são anedotas, outras são factuais, tem muito que se lhe diga. Mas o paciente ficar em silêncio numa sessão porque adormeceu, bom, é pleno de significados. Nós não adormecemos em qualquer lado. Se, se um gajo que está à nossa cabeceira nos pudesse atacar,
nós não adormecíamos, por muito cansados que estivéssemos. Às vezes é o santuário necessário para a pessoa poder relaxar, eh, olha, poder dormir ao colo. Santuário é uma boa palavra. Ahm, eu ahm, diria aqui uma coisa, falando até de cinema, pronto, e acedendo aqui à minha tentação de falar sempre sobre este tema. ah, eh, Pronto, isto é uma coisa mais pessoal minha, mas ah, há momentos que eu gosto, momentos que eu gosto muito nos filmes, é quando só há imagem e banda sonora, imagem e atmosfera. E eu estava a pensar muito nesta questão, como o silêncio, pronto, partindo deste exemplo do filme em que há ali uma banda sonora que eh, não está a acontecer num diálogo, está a acontecer numa transição de uma cena, ou está simplesmente a mostrar uma paisagem, algo mais atmosférico, etéreo, sei lá. Pronto. E eu estava a pensar muito nesta questão do silêncio e do como ele pode criar atmosfera, seguindo até um pouco o que tu estavas a dizer. Qual? Ah, e que vai de encontro a algo que até estávamos a conversar fora deste episódio, que nos leva à questão, ah, do contar histórias. E eu aqui já estou a falar do momento antes do silêncio, o silêncio e após o silêncio. E agora, como é que se fala disto tudo que eu falei? Na própria terapia. Ou não? Sim, sim. Talvez sim, pegando na terapia. Acho que é melhor. Tu podes contar uma história. Eu confesso mais um anedoteiro. Podes contar uma anedota com uma linguagem máquina. Aliás, as linguagens artificiais, como se diz, de passagem de texto para voz, hoje em dia já são tão eficazes que quase parecem dar uma intuação humana à leitura, mas as mais antigas tinham uma leitura palavra a palavra, quase robotizada. Sim, E se tu contares uma anedota dessa maneira, de um modo geral, a anedota vai ficar completamente despedaçada. Hum, Há paragens, há silêncios para enfatizar, há, os anglo-saxónicos usam uma expressão, que é let it sink in, uh, deixa penetrar, deixa afundar essa ideia. Uh, interiorizar. Exatamente. Um, e há silêncios que são para isso. E já agora, repara que um bom contador de histórias, vamos pôr agora em geral, sabe dosear a narrativa com estes silêncios. Não uma coisa excessiva, eh, abusiva, que dá sono. Tipo, cala-se e o pessoal adormece todo. Mas o quanto baste para enfatizar. Ouça, agora escapa-me a palavra que tu usaste. Pá. Eh, A, a atmosfera? não, não. Em relação à ideia de sink in, Interiorizar. interiorizar o silêncio para este fim, na narrativa.
mais uma vez, a mamã, quando canta uma cega-rega, uma lullaby, no fundo é uma cantiga, passa de cantiga a narrativa. Uh, já agora, de uma experiência minha, posso dizer que eu aprendi isto com a minha mulher, que é veterinária e comportamentalista, e ela ensinou-me da importância no treino, sobretudo de cães, de utilizar precisamente a lenga-lenga, um, uma. Os cães não percebem a maior parte das palavras que nós dizemos, percebem algumas, mas são capazes de fixar a sua atenção numa cega-rega, numa lenga-lenga, numa lullaby. E eu acho que provavelmente esse é um dos primeiros esboços de narrativa que a mãe entrega ao bebê. Nesta altura, só quase o ritmo. O que a mãe está a dar é o ritmo. Hum, e funciona. E posteriormente vai começando a pôr símbolos neste ritmo. Se calhar a pôr letra na canção Uhum. e, e a introduzir narrativas depois simbolicamente mais complexas. Uh, Isto funciona com os canídeos, funciona com os humanos quando são bebés, provavelmente funcionará com outros seres pensantes. Uh, Isto foi agora as associações que eu fiz a propósito do silêncio e do ritmo. Sim. Eh, Posto isso, até se poderia aqui colocar a hipótese que o terapeuta tem de ser um bom contador de histórias. Convém ser, Eu acho que sim. E um bom contador e um bom escutador de histórias. pois. Aliás, eu até arriscaria a dizer que muitas vezes o terapeuta não ouve uma história. Houve um conjunto de informação desagregada que ainda não tem uma história, não tem um sentido e é seu dever transformá-la nisso. Numa narrativa com sentido. Pois. Era o E paciente. devolver isso. Sim, Sim. e devolver isso para o paciente para ele realmente perceber aquilo que inicialmente tinha relatado. Já agora, o velho Freud, ah, quando descobriu a associação livre, ah, que não, sim, Freud não apareceu com a psicanálise feita debaixo do braço aos 40 anos. Foi desenvolvendo a técnica. E algures no início, uma das técnicas que ele desenvolveu foi precisamente o da associação livre, a técnica da associação livre, que era a de tentar entender os elos associativos na, no discurso do paciente entre peças que poderiam ser aparentemente desconexas e, no fundo, tentar encontrar estes elos. E ele apercebeu-se de que precisamente esses elos dos elos eram dos maiores fornecedores de significado que ele podia encontrar sobre o que é que se estava a passar no inconsciente do paciente. Um, Mais uma vez, estes elos invisíveis, entre aspas, silenciosos, entre aspas, que permitiam ligar partes soltas do processo mental do paciente. Uhum. Há bocado
falei-te do silêncio santuário, portanto, o silêncio onde o paciente pode ficar quieto e sossegado no seu próprio silêncio, refletindo, ou pura e simplesmente estando quieto ao colo do silêncio do seu terapeuta. Eu vou usar o, o termo, não sei se é consagrado ou não. Uma outra forma é o silêncio reverente. Eu identifico-me com esse numa vivência. Eu não sendo como não sou religioso, mas gosto de visitar alguns templos cá na nossa terra, são maioritariamente cristãos, e para mim é desconfortável fazer barulho nesse ambiente. Ah, ou seja, é um espaço na relação com o terapeuta onde o paciente não ousa introduzir a palavra por reverência, ah, para, para não destruir, para não quebrar o ambiente. Isto foi só. Lembrei-me de falar destes dois como exemplos de significados possíveis para um silêncio. Não sei se aí também poderemos falar de um silêncio de medo e depois um silêncio do sujeito pela sua própria incapacidade de gerar pensamento, de não conseguir pôr, materializar. Mais isso, que eu acho que nós somos demasiado pretensiosos em definir o que é pensamento. Eu acho que o pensamento começa com funções mentais bem mais simples, e vai aumentando a sua complexidade até a um discurso articulado, simbólico, hum, narrativo, hum, com encadeamento partilhável com os outros, etc. Quando é que nós traçamos a linha a dizer que não há pensamento? Uhum. Eu acho que há sempre pensamento. Pode ser de uma índole mais elementar, mais primitiva, mas ele existe. E pode não ser fácil transmiti-lo por palavras, que essa é outra questão, que é, nós temos estado a falar de silêncio quando nos referimos à emissão de som sob a forma de palavras. E o soluçar é silêncio? É comunicação? É o quê? Só, atirei o soluçar, foi o primeiro que me veio à cabeça. Ou seja, há pensamento ali naquela altura. Se calhar é muito básico, é muito elementar, é muito primitivo, mas naquela altura é o que há. E o que poderá também permitir outro mais complexo. É, no fundo, como a mãe faz, que escuta o bebé que no início pouco mais faz do que chorar, quando, quando o meio falha, ele chora, e pouco mais ele consegue comunicar do que isto no início, e a mãe, no início, precisa de escutar para bem cuidar o bebé. Perceber se ele chora de fome, chora de frio, chora de dor, chora de tédio, perceber porque é que ele chora, não é? E dar sentido a esse choro.
Se calhar será a aurora da atribuição de sentido. Uhum. Já agora uma malandrice, pá. E nas crianças saudáveis, o silêncio costuma ser um sinal de alarme. Ou seja, o gajo está calado é porque está a fazer a asneira. Pois, ah, eu também estava a pensar noutra coisa. Muitas vezes, não sei, pronto, eu digo sempre muitas ou poucas, algumas. ah, Paramos com determinados analisandos, não, pacientes, que não trazem este fluxo verbal, narrativo, ah, mais integrado, e acho que é possível ver que não há, se calhar, um silêncio para ouvir os seus próprios pensamentos. Ah, E eu estava aqui a pensar num ambiente com uma atmosfera, pegando até na atmosfera que eu falava anteriormente, quando a atmosfera é mais hostil, ou seja, quando há um ambiente ruidoso, seja de uma forma ou de outra, o sujeito não se ouve pensar. Falaste do estilo, sim. Ah, Pronto, hostil ou privação, ou seja, ou de falta de estimulação. sim, está a pensar no outro extremo, que é o cuidador. Vamos atirar a pedrada na mamãe, que é sempre, a gente na mãe acerta sempre. Ah, que é a mãe tão ansiosa e tão insegura e tão aflita que inunda o bebé de respostas e ele nem sequer tem tempo para sentir a necessidade, seja do que for, e vê-se invadido por respostas a perguntas que ele ainda nem sequer fez. Não há silêncio. Não há ali um silêncio para ele sentir fome. Não há um silêncio para ele sentir tédio. Por exemplo, eu acho que as crianças hoje em dia, por um lado, são abandonadas, são sequestradas à mãe, aos pais, para serem entregues ao cuidado de terceiros e ficam abandonadas em depósitos de crianças, pintem-no da cor que quiserem, mas por muito zelosas que as pessoas que lá estão sejam, não têm capacidade de dedicar atenção full-time como a mãe dedicaria à criança eu ia dizer recém-nascida, à criança com poucos meses. Um, mas, por outro lado, as crianças são inundadas com gadgets, brinquedos que emitem som, têm luzinhas, movem-se. Um, e, e desde muito cedo a criança é violentada com uma sobreestimulação sensorial sem sentido. Não é uma pessoa que lá está, não são pessoas que lá estão, são objetos que fazem sons, que emitem musiquinhas, enfim, um, e, e não há silêncio para o bebê escutar.
estes estímulos entram pelo corpo dentro, pelos sentidos dentro. hum, À bruta diria, quer queiras, quer não. Pois, será que vivemos numa era de ruído? Olha, acabas de me inspirar para uma martelada. Então vamos a isso. Ou deixar para o fim, não sei. Deixando depois no fim eu falo dessa martelada. Ok. Mas é precisamente isso, em que, como me dizia o poeta nessa martelada, hum, a rádio transformou-se em ruído de fundo. Deixou de, como se diz, de publicar música. Passou a ser um ruído de fundo. Ah, sim. Pois, eu imagino que esta era de ruído, pronto, traga muita estimulação e que se torne cada vez mais difícil discernir e ou escolher estes objetos que emitem qualquer coisa. Que há muita emissão e ao mesmo tempo uma recepção cada vez mais intensa, mas dispersa. Não sei se isto faz sentido, mas ouvir isto, ouvir isto, ouvir isto, ouvir isto. Eu não sei, agora estava aqui a entrar já como os ingleses dizem, na memory lane, e estava-me a lembrar quando só existiam 4 canais. Aliás, eu tinha acesso a mais. Como estava perto de Espanha, conseguia apanhar os canais espanhóis também. Uh, mas 4 canais, aliás, até antes, 2 canais. Pronto. Contagem decrescente. Porque um gajo ser mais antigo tem essas experiências. Zero, depois um. Eu nasci, quando nasci já haviam 2 canais, acho eu. Acho que não haviam mais que 2. Hoje, ah, eu nem sei quantos canais existem. Pronto, é um absurdo. Nem sei, não Bruce, tenho hábito sequer. o Bruce Springsteen tem uma música que eu acho eh, que se chama 56 Channels and Nothing on It. Eh, eu creio que é o nome da música ou é um dos versos. Pá, temos muitos canais e de facto pouca informação. Ou já saturamos de tal forma a capacidade de escutar que já não se ouve. Eu sou da era de um canal, depois apareceu o segundo canal. Era o primeiro e o segundo. Ahm, e efetivamente nós bebíamos o- diversos programas que eram transmitidos, ahm, e eram escutados com muita atenção. Ah, e hoje em dia, com tantos canais, nós escutamos com menos atenção, porque a mensagem é menos preciosa. Mensagens é o pai não falta, ahm, correndo o risco. Santiago, eu vou até um bocadinho mais longe. A própria, os próprios livros, ahm, aí remetendo para ainda mais velho do que eu, mas para ainda antes da minha infância, porque um livro já era algo relativamente banal na minha infância. Mas vamos pôr meia dúzia de décadas antes. Um livro era uma peça de tal forma preciosa, veiculando informação que é tão ler, conhecer aquele livro.
hoje em dia, nós lemos informação de tantas fontes de forma tão difusa. Eu, pelo menos, falo por mim. Há coisas que eu sei. Se me perguntaram onde é que tu lestes isso, não sei. Não me lembro se li, se ouvi, não lembro de onde é que essa informação me veio. É, Para escuta. mas a minha mente já estava a divagar por uma coisa, eu vou arriscar a dizer, pensar em cima do joelho, que é o silêncio do livro, não é? Ah, não, estava a pensar no silêncio do livro como uma espécie de intimidade que é criada entre o leitor e o objeto livre, não é? Foi escrito por um autor e existia um. Já existia, enfim, esta expressão foi um bocado parva, mas ah, um filósofo francês que era o Jacques Derrida falava muito na escrita. Ah, eu não sou muito conhecedor, mas tive a oportunidade de explorar um pouco da sua obra de uma forma mais lúdica. Ah, ele falava da importância disto, que a escrita transcendia o próprio autor. Ah, e estava a pensar um pouco nesta intimidade que é criada entre o leitor e o seu livro, em que a pessoa está a ler e ouve, ou se calhar num romance inventa vozes para as personagens. ah, e efetivamente isto tem aqui um valor, independentemente daquilo que estavas a dizer, que hoje em dia há muitos livros. Isso já remete mais para a qualidade dos livros. Sim, Não, sim, sim, sim. aqui estou a falar só mesmo da comunicação que existe entre o leitor e o seu livro. Da mesma maneira que existe entre o espectador e a peça cinematográfica. Sim, sim. Não? Mas já agora não posso deixar de fazer um certo paralelo entre um determinado espaço de comunicação entre o paciente e o seu terapeuta. Aqui quem é que escreve o livro? Não sei. Ah, qual é que é o escritor e qual é que é o leitor na relação terapêutica? Não sei, porque acho que ambos vão escrevendo. Eu diria que é um bocado um livro que se vai escrevendo, como se diz no É, piano, a quatro mãos. sim, Ah, e é uma narrativa, eu diria, talvez onde predomina o paciente, sim, claro. mas o paciente na relação com o seu terapeuta. Eu acho que esse. Eu costumo. Há uma metáfora que eu uso, na, às vezes até para explicar a própria terapia, em determinados casos, não em todos. Sei, talvez a última análise seja um objetivo viável, que é o sujeito tornar-se narrador da sua própria história. Portanto, não sei, eh, mas parece, pelo menos quando eu disse, pareceu uma metáfora simpática na altura. No fundo, é a pessoa conquistar alguma capacidade autobiográfica. Pois, Se reparares bem, não é propriamente um facto adquirido e simples que todos nós sejamos capazes de ter uma narrativa rica, com valores simbólicos, consistente, coerente da sua própria vida, da sua própria biografia. Há muita gente que anda à bufetada. Olha, mais uma vez, eu acho que no planeta, nesta altura, anda uma lata de gente à bufetada para discutir o sítio para onde nós vamos depois de morrer. Esquecendo-nos de refletir sobre o sítio
que é a nossa origem, de onde é que eu venho, que percurso é que eu fiz. Ah, se eu fui criado num determinado sítio, como é que eu poderia esperar ser diferente daquilo que eu sou? Ah, tendo sido criado num determinado ambiente, há características minhas que, que são influenciadas por esse ambiente. Eu não sou vítima passiva do ambiente, mas se eu não reconhecer como é que ele me influencia, estou condenado a não conseguir alterar essa influência. Vou personalizar. Eu cresci em Portugal numa época em que o discurso chauvinista, em várias frentes, era muito comum e era natural, era publicamente aceito. E ainda hoje eu dou comigo a escorregar o pezinho, fugir o pé para o chinelo, como se costuma dizer, a escorregar o pezinho para esse discurso chauvinista da minha infância. Isso marcou-me. Eu tenho que fazer um movimento ativo para contrariar algum desse discurso que não vai ao encontro dos meus valores. Não é? Uhum. Mas é importante perceber que eu cresci naquele meio. Olha, voltando a uma figura que eu uso, que eu gosto muito, que é do alcoólico que não bebe. Hum, Se calhar é importante eu perceber que cresci num ambiente criador de alcoólicos, que em determinada altura decidi não beber bebidas alcoólicas, mas que todo o resto da comunicação me foi passada e quanto dessa comunicação é que eu digeri, quanto dessa mensagem é que eu consegui alterar, ou serei simplesmente um alcoólico que não bebe bebidas alcoólicas. Uhum. Bem, eu confesso que, pegando em algo há pouco, antes de irmos dar aqui, onde estamos agora, eh, sim, que a análise visa muito esta proficiência, autobiográfica, não é? E que, confesso que, enquanto analista, eh, tem, obviamente, um lugar muito especial para essa capacidade, eh, que, aliás, é sempre um bom indicador para uma análise, mas que há outras formas. eh, hum, Como dizias há bocado, tanto o pensamento não é só verbal, embora a psicanálise seja um pouco rígida nesse sentido, em considerar que sim, que o pensamento só começa a ser pensamento quando é propriamente representativo, eh, verbal. Pronto, enfim. Há um autor que eu muito estimo. Não sou um erudito, se calhar há mais, mas há um autor que eu muito estimo, que é o Wilhelm Reich, e que atribuiu Uhum, grande peso à expressão por formas não verbais, a expressão do processo mental por formas não verbais. Uh, a ideia que eu tenho é que quando os psicanalistas começam a tropeçar numa evidência que é há processo mental que não é comunicável
verbalmente, não é para aquele paciente naquela altura, ou não é de todo. Ahm, e acho que alguns psicanalistas, quando começam a levar demasiado em conta esse nível de comunicação, começam a cair nas franjas da psicanálise. Eh, eu acho que a psicanálise só teria a perder se não levasse em consideração a comunicação que não é verbal. Eu sei que não é fácil lidar com ela, Não. mas negá-la é um erro crasso. Uhum. Portanto, é muito bom que vou atirar para o ar é o paciente que não diz palavra, mas se coça. Quer dizer, o que é que ele está a coçar? Eh, o que é que este coçar significa? Não é? Sim. Mas aí, pegando nisso, ah, não querendo ser redutor nisto que vou dizer, mas o objetivo não será transformar a coceira em verbo? Sim, 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 sem dúvida. Mas não vamos é fingir que a coceira não existe. Ah, sim, sim. Sim, sim, E como é que lidamos com ela? sim. Não é? É, eu acho que há muito esta questão, a importância que eu estava a falar há bocado, acho que é muito nisto, que é uma meta muito desejável. Esta competência verbal, autobiográfica, declarativa. Acho que não é por acaso, eu vou tirar isto para o ar, não é? Quer dizer, um terapeuta arriscaria a dizer qualquer metodologia que não tenha uma proficiência verbal, hum, não sei. Pois, eu acho que a escuta pode ir ao averbal. No fundo, como a mãe faz, Claro. que dá significado quando o bebê retém a respiração e fica muito vermelho. Está a fazer cocó, não é? Está a chamar um nome àquela coisa que ele está a fazer e que ela percebe que ele está a fazer. Não é? A mãe não é psicanalista do bebê, não é? Mas se calhar, se calhar não de certeza para mim, o terapeuta deve ter alguma função maternal para com os seus pacientes, não é? Ajudá-los a transformar em verbal aquilo que eles não conseguem pôr por verbal, em palavras. Mas Pois, volto a frisar, um calcanhar daqueles da psicanálise é o ter tanta dificuldade em aceitar, assumir, ler a mensagem verbal e uhum. dar um significado. É, é, e este silêncio agora quer dizer qualquer coisa, não é? Quer dizer que o relógio. Olha, quer dizer que eu tinha apetite para continuar, mas Cronos diz que não. Pelo menos da minha parte é isto. Um conselho que te dou, nunca, mas nunca menosprezes ou contraries Cronos. Sai caro. Mas isso há de ser outra história. O respeito pelo tempo. Yeah. Bem, marteladas. Avança com a tua. Olha, aquela que me ocorreu foi precisamente o Radio Gaga dos Queen, Uhum. em que alguns lá no meio da letra ele diz mesmo que o rádio deixou de publicar música para ser só um ruído de fundo.
Eh, isto não- esta é uma marteladinha só. Mas quando falaste do ambiente e da música com a imagem só, a primeira coisa que me veio à cabeça é a parte final do filme O Verão de Kikujiro, ah, em que o menino regressa à casa com a sua mochilinha aos saltos nas costas, ao som de acho que é solo de piano, muito bonito. Um, e, e ele, depois da viagem que fez, volta a poder ser menino, vai para o pé da avó dele, volta à vida dele. Uh, é, quando falaste nisso, foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa cena muito bonita do verão de Kikujiro. É. ah, eu confesso que os filmes, isto obviamente é uma coisa muito pessoal, não é? Porque eu sinto que os filmes entram muito em mim, interiorizam-se muito através destes momentos atmosféricos, em que eles se estabelecem como o seu próprio universo, como a sua própria narrativa, quase como uma entidade viva, não é? Ah, não é que nos diálogos, n- na cena mais clássica, fora disto que eu estou a separar, que se calhar nem não é propriamente separável, Pois. não é que isso não aconteça, não é? É apenas muito a minha forma de acolher muito Hum, a imagem e o som em específico. ok. É, é como tudo. Eu não sou grande apreciador de futebol. Não sou mesmo. Mas às vezes, quando se vê aquelas jogadas geniais, bem feitas, isso tudo, é pá, mesmo quem não é apreciador de futebol diz: é pá, caramba, pá, bonito, bem jogado, bem feito. E esses momentos, quando são bem feitos e nos tocam, e eu acho que o artista nessa área é aquele que consegue tocar mais gente com o mesmo momento, é o brilhantismo do, do realizador, do guionista, seja o que for. Pois, bem, marteladas, confesso que tive aqui a sessão toda e estou extremamente descontente com o que tenho para dizer. O primeiro exemplo que me veio demonstra neste momento a minha extrema pobreza imaginativa. Existirão tantos bons exemplos de filmes sobre o silêncio que eu não consegui fazer esse mérito. Uh, Recordei-me de três, um deles, o título, que é O Silêncio do Martin Scorsese, que é baseado num romance homónimo. Uh, eu só o vi uma vez, ainda está por digerir o bocado que vi. Pronto, eu sei, é uma martelada muito, muito pobre. Depois tive outros dois. Um deles, muito pela questão do contar histórias. Porque sempre que, novamente, isto é uma coisa pessoal, não é? Sempre que penso na questão de contar histórias, lembro-me sempre deste filme, que é O Rei Pescador, do Terry Gilliam, em que há uma Robin parte, Williams e com o Jeff Bridges. é isso mesmo, em que há uma parte em que o Perry, que é a personagem do Robin Williams, conta uma história ao Jeff Bridges, que é a história do Rei Pescador, que foi escrita por ele e que ele lembra-se da história, mas não se lembra de ser o autor dessa história. E quando começa a perceber que é o autor dessa história, isso lhe remete para uma posição muito complicada que ele está a forcluir, a evitar.
e que comanda muito a sua psicose. Pronto. Ah, lá está, não é um filme propriamente sobre o silêncio, mas não deixa de não estar, quer dizer, há um contar de histórias e uma relação muito particular entre estas duas personagens, não é? Ah, Eu lembro-me de uma cena no Rei Pescador em que eu não me lembrava do nome da personagem. A personagem do Robin Williams protege Perry, o Jeff Bridges e depois quando o Jeff Bridges se recupera da bebedeira, sim, e ele cita fala, Nietzsche, hum? e cita Nietzsche e fala com um boneco de madeira, não é? É, e descreve-lhe o prazer de uma boa defecação. Ah, isso é o Perry, mais. Sim, sim, depois de ele recuperar da bebedeira, Ou sim. seja, ele está a falar de uma experiência visceral, sensorial, porque é aquilo que ele psiquicamente naquela altura consegue atingir, é falar das vísceras, é falar das funções básicas do organismo. Tudo o resto tem que ser forcluído. E é a partir daí que também surge muito o conteúdo alucinatório dele, que ele começa a ver as fadas e que lhe falam depois na missão e do Santo Graal, etc. Se ele não pode pensar, alucina. Pois, enfim, o filme não é propriamente sobre o silêncio, mas pronto, é mais na questão de contar histórias. Sim, é uma narrativa, várias narrativas. É narrativa sobre narrativa. Como espectador diria isto. E gosto muito quando os filmes fazem isto. Criam uma narrativa dentro da sua própria narrativa. O terceiro exemplo tem muito mais a ver com uma cena do que propriamente com o filme. O filme não é sobre o silêncio, mas é o Snowpiercer, uh, de um realizador coreano. Há a série, eu não estou a falar da série, estou a falar do filme, uh, em que o filme é muito político. Político, não é político, ideológico, porque é um filme pós-apocalíptico em que a raça humana sobrevive num comboio que anda constantemente à volta do mundo e o mundo congelou. E os passageiros das carruagens mais traseiras e com menos condições, é por classes. É um filme que gosta muito de apresentar uma sociedade com classes, em que há passageiros de terceiro, passageiros de segundo e passageiros de primeira. E ninguém vê, toda a gente sabe o nome do maquinista, mas ninguém o vê há muitos anos. Portanto, é uma espécie de pai, Urvater, usando aqui este pai primitivo do Totem e Tabu do Freud, não sei. Uh, e o filme, pronto, é todo ele assim muito frenético, em que há uma revolução nas carruagens mais traseiras, e esta revolução vai fluindo pelas carruagens aí adentro, até chegarem ao maquinista. E há um momento em que uma dessas personagens, isto é a minha interpretação, tenta ser seduzida pelo maquinista, da seguinte forma: olha, põe-te aqui neste sítio da carruagem, que era a carruagem máquina do touro, e sente isto, porque deve ser o primeiro momento da tua vida, ou eu provavelmente, não sei, ou um momento que há muito tempo que não tens, que é estar sozinho em silêncio. Desfruta. E eu vou para ali e já volto. Ele tenta seduzir aqui muito esta personagem através disto. Nas carruagens traseiras, ninguém conseguia estar sozinho, ninguém conseguia estar em silêncio. As pessoas estavam amalgamadas, eram maltratadas, comiam uma espécie de pudim feito de baratas, de insetos.
Enfim, É uma moda que se está a tentar implementar agora no mundo ocidental, não é? não sei, isso até me está a fazer lembrar outro filme. E eu, bom, e Cronos vai-me matar. Mas, pegando nessa moda, Os há um vai-nos filme. matar a todos. Pois, pois vai. Portanto, ele vai-me desculpar. Ele, olha, ele me apresenta a conta depois no fim. Portanto, perco uns minutos. Uh, outro filme que é o Soylent Green. Eu não sei o título em português, confesso. Que é com o Charlton Heston. Aí dos. Não sei se o filme é de 1973, em que retrata muito. Acho que um futuro distópico passado em 2022. Portanto, é um futuro que já passou, mas que era um futuro, muito futuro na altura, em que mostrava um mundo sobrepopulado e sem e de fome, em que não havia alimentos. O alimento que havia era o Soylent, que era baseado em algas. Diziam eles que eram algas. Não vou estragar o filme. O clímax do filme é perceber-se que as algas não eram algas. Enfim, já estou a dizer tudo, sem dizer. Ah, mas é, pronto, muito interessante. Enfim, tanta martelada. Pequenos pregos. Pequenos É, pregos, é. não é? Ah, Bom, e infelizmente. desses temos que arranjar uma equipa de pessoas a prepararem as nossas marteladas. Esse esquema já foi utilizado e resultou extremamente bem. hum, mas pronto, não tenho assim. Haverá, obviamente, filmes muito mais ricos, e exemplificativos, demonstrativos, metafóricos acerca do silêncio, mas confesso que não consegui ter imaginação para pensar para além disto. Enfim, Ficamos por aqui. ficamos. Bem, resta-nos É, despedir. Até uma próxima oportunidade. Veremos no seguinte episódio. Até é. breve.